Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust. Faz toda a diferença. E Menin Engenharia. Destaques, você conferindo a partir de agora. Quatro Notícias, a informação para você. As manchetes em nome de Unimar, Universidade de Marília, o seu futuro profissional garantido. Confirmado primeiro caso com morte de dengue em Marília neste ano. Um aposentado de 78 anos. Marília caminha para quase 300 casos de dengue até agora e a primeira morte pela doença neste ano confirmada. Coronavírus. O governo muda a metodologia para a confirmação de novos casos e passa o Brasil a ter quase 500 casos suspeitos. Como o coronavírus vai interferir na economia mundial? Atenção, cuidado com o leão. Passa a valer o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. A tabela não foi corrigida de novo e, com isso, 32 milhões de contribuintes terão que entregar a declaração. O prazo vale até 30 de abril. Enterrado o corpo do jovem de 20 anos que caiu no Itambé, na zona sul de Marília, uma altura de cerca de 70 metros. Foi suicídio ou homicídio? A polícia está investigando. E vamos debater também a economia. Desemprego chega a 12 milhões de brasileiros. A informalidade continua preocupante. A inadimplência cresce e nova sistemática do cartão passando a valer para compras no exterior. A partir de agora, Quatro Notícias, a informação para você. Sepultado no cemitério de Nóbrega, o corpo do jovem Leandro Rodrigues Fonseca, de apenas 20 anos de idade. Ele morreu neste final de semana ao cair de um Itambé, na zona sul de Marília. Esse desfiladeiro de cerca de 70 metros de altura, segundo os bombeiros. Ele estava desaparecido quando familiares detectaram que havia a possibilidade da queda nesse Itambé. Bombeiros foram até o local e o corpo acabou sendo encontrado e retirado, como você acompanhou. Ele tinha, confirmando, 20 anos de idade. Agora, a polícia vai investigar se foi suicídio ou, então, homicídio. Pois é, quase 500 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. 2 casos oficialmente confirmados, pacientes que vieram da Itália. O governo muda a metodologia para a confirmação de novos casos. Confira o que mudou. Hospitais públicos e privados que usarem o mesmo exame adotado pelos 3 laboratórios de referência nacional para a confirmação de casos do Covid-19 e forem validados, já serão considerados resultados finais. O Brasil tem 2 casos confirmados da doença. Os pacientes de São Paulo contraíram o vírus na Itália. Eles se recuperam em casa. Outros 252 casos suspeitos são monitorados em todo o país. A maior parte, 136, em São Paulo. O balanço do Ministério da Saúde descartou 89 casos. Em Taubaté, no interior de São Paulo, a fábrica da LG iniciou hoje um período de 10 dias de férias coletivas para 200 funcionários. Isso porque há falta de componentes eletrônicos que viriam da China. Da Saúde muda, portanto, a metodologia para a possível confirmação de novos casos da doença. E subiu para 433 o número de casos suspeitos. São 2 oficialmente confirmados e 433 suspeitos. Esse número deve aumentar ainda mais. Os 2 casos confirmados, pacientes que vieram da Itália, contraíram o vírus, portanto, em território italiano.
Mas não se fala em outra coisa na área da saúde. O brasileiro começa a mudar o hábito com relação ao comportamento na sociedade por causa do coronavírus. Confira a matéria. O coronavírus mudou algum hábito do senhor? Mudou. A gente tem mais atenção, mais higiene, mais cuidado. Na hora de espirrar, eu viro pro ladinho e procuro também ter cuidado com as pessoas que estão espirrando do meu lado. No meu trabalho no escritório, a gente comprou álcool em gel e colocou nas mesas para cada um toda hora estar limpando as mãos com álcool em gel também. O senhor acha que o brasileiro é muito beijoqueiro, abraça, beija demais? Acho. Mas é a nossa cultura, né? A gente foi criado assim e isso não tem como mudar. A chegada do coronavírus no país deve mudar também o comportamento dos fiéis. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou uma nota alertando para a importância da prevenção. Algumas igrejas recomendam evitar o contato durante as missas, como, por exemplo, não dar as mãos durante a oração do Pai Nosso e receber a Eucaristia nas mãos e não diretamente na boca. O infectologista Renato Greenbaum afirma que o nosso comportamento favorece a transmissão de infecções. A gente toca muitas pessoas, a gente toca o ambiente e o que acontece? O toque não é problemático. O problemático é você levar mão à boca, mão ao nariz, mão aos olhos sem higienizar. Então, um vírus que está na mão de outra pessoa ou que ele está sob o ambiente, ele vai ser transmitido dessa forma e você pode ganhar uma infecção respiratória. Os cuidados de higiene que devemos ter são os mesmos para evitar outras doenças contagiosas, como a gripe influenza ou H1N1. Lavar as mãos com frequência, caprichando no espaço entre os dedos, esfregando o dorso e o punho. Usar álcool gel quando não houver outros meios à disposição, especialmente quando sair de transportes públicos, como ônibus, metrô, trem ou do carro de aplicativo. Segundo o médico, o momento pede cautela, mas sem pânico. Esse vírus que causa Covid-19 é um vírus que tem uma agressividade como qualquer outro vírus respiratório, coloca em risco pessoas de mais idade, pessoas que são fragilizadas, poupa pessoas mais jovens e saudáveis. E as características que estão sendo observadas com os números todos que vêm sendo divulgados é que esse vírus ele se comporta exatamente como outros vírus respiratórios que ocorrem todos os anos, inevitavelmente. É preciso realmente seguir a orientação médica. Só se fala em coronavírus. E a dengue? Todo mundo esqueceu? A situação continua crítica com a dengue no Brasil, não é diferente no estado de São Paulo e muito menos aqui em Marília. Confirmada a primeira morte do ano por dengue em Marília. Um aposentado de 78 anos de idade. A morte foi no final do mês de janeiro, só agora oficialmente confirmada pela Secretaria Municipal da Saúde, depois do resultado do exame. Então, primeira morte por dengue esse ano em Marília. Você sabia? Marília já tem cerca de 300 casos de dengue nesse ano. A incidência continua alarmante e os sintomas chegam até a se parecer com o do coronavírus. É preciso ficar atento. A dengue continua preocupante e com essa chuva toda aí, alarmante também. Destaques do momento, você conferindo. Atenção, a imprensa nacional. Coronavírus leva economistas internacionais a reduzirem projeções para a economia global em 2020. É claro que a consequência é a mesma para o Brasil. Diesel passa a conter mínimo de 12% de biodiesel. Nesse mês de março, bandeira verde na conta de luz. Não haverá aumento. Empresas com contas em atraso passam de 6 milhões no Brasil, segundo o Serasa. Venda de imóveis com crescimento de quase 10% em 2019. E começa a valer o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Prazo vai até 30 de abril. O desemprego continua preocupante. Tudo vai depender do comportamento da economia.
E agora, com o coronavírus afetando a economia mundial, é claro que há preocupação para o Brasil e para a geração de empregos. Acompanhe. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,2% no trimestre entre novembro de 2019 e janeiro deste ano. São 11,9 milhões de pessoas que não conseguem trabalho. No trimestre de novembro de 2018 a janeiro de 2019, a taxa de desemprego foi de 12%, queda de 0,8%. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal, a taxa de informalidade caiu de 41,2% para 40,7%, ou seja, o Brasil tem 38,3 milhões de trabalhadores informais. A taxa de desocupação também caiu para 11,2% no trimestre encerrado em janeiro, queda de 0,4%. A pesquisa indica ainda que houve um aumento de 1,5% no número de empregados com carteira assinada. O comércio e o setor de transportes foram os que mais contrataram no trimestre. A gente assiste ainda uma expansão da carteira de trabalho, ainda muito influenciado pelos bons resultados dos meses de novembro e dezembro de 2019, né? A gente entra aí 2020 com um janeiro muito influenciado pelos resultados no fim do ano de 19. Também a economia mundial e a brasileira. Aqui ao meu lado, consultor econômico José Mário Rando. Rando, boa noite. 12 milhões de desempregados com carteira assinada. Quase 40 milhões na informalidade. Você avalia? Boa noite. Boa noite, José Henrique. Boa noite a todos os telespectadores do 4 Notícias. Nós vemos que o número de desempregados é muito alto, né? Ele continua em torno de 12 milhões, né? Praticamente não aumentou o emprego no Brasil. O que aumentou foi muito pouco, né? Apesar de nós sabermos que o número é maior, mas não aumentou o número de empregos. E com o coronavírus é muito pior. Por quê? Eu estava assistindo esses dias uma entrevista do prefeito de Milão. Ele falou, olha, nós estamos com as indústrias aqui totalmente paradas. Você pega o Japão fechou escolas e fechou indústrias também, várias indústrias. A China também fechou uma série de partes da sua produção. Quer dizer, esses países importam da gente. E será que eles vão continuar no mesmo ritmo de importação? Isso tudo preocupa, porque a gente não sabe como que fica essa questão do coronavírus. Se ele vai desenvolver muito mais, nós sabemos que isso começou em Wuhan, lá na China, do outro lado do mundo, na Ásia. Nós estamos aqui no Brasil, na América do Sul, já temos 2 casos comprovados e praticamente 500 casos assim, sendo estudado, né? Estando suspeito. Isso é uma doença que pode se disseminar muito rápida. Nós temos 2 casos, que 2 casos de pessoas de elite chegaram no Brasil e foram atendidos ao Albert Einstein. E se atingir as populações de renda mais baixa, onde nós temos uma densidade demográfica maior em certos lugares, isso pode se disseminar muito mais. E realmente traz um problema econômico muito maior, não tenha dúvida nenhuma. Atinge de fato, né? Até porque nós temos uma parte do mundo aí meio parado, né? Desativando escola, desativando indústria e tal. E isso vai afetar diretamente a nossa economia. Afeta o consumo das pessoas também. Mesmo a importação, né? Será que vai continuar no mesmo ritmo? Como que fica essa situação? Então, nós sabemos que é preocupante e isso atinge diretamente a questão do emprego no Brasil, né? Nós temos que ser bem mais modestos em relação ao nosso crescimento. Prevê-se 2%, se nós crescermos 1% esse ano, está maravilhoso, porque tem uma série de agravantes, né? Não temos proteção à indústria, tem a questão do coronavírus, então nós temos uma série de problemas que podem impedir completamente o nosso crescimento. E impedindo o nosso crescimento, obviamente não gera emprego. Não gerando emprego, a economia não aquece. Uma coisa depende da outra, diretamente. Nós estamos nessa dependência direta realmente. O atrito político das
últimas horas do presidente Bolsonaro com o Congresso Nacional, convocando os brasileiros para apoiar o seu governo e criticar o Congresso no próximo dia 15 de março. Preocupa lideranças partidárias porque as reformas tributária e administrativa ameaçadas. Rando. Totalmente ameaçados. À medida que o presidente convoca a população para ir contra os políticos, que eu acho que isso é um tiro no pé, né? Não é bom fazer isso, o que acontece? Passa a não ter a aprovação dos políticos em muitos projetos do presidente, inclusive nas reformas administrativa, na reforma da questão previdenciária em relação aos estados, uma série de coisas aí pode ser alterada. E isso é muito negativo porque esse atrito não é bom, porque intervém diretamente no que tem que ser aprovado. Daqui a pouco você confere com destaque, começando a valer novo prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Cuidado com a utilização dos aplicativos, pode afetar o seu orçamento. E nova sistemática do pagamento dos cartões. Já, já.